reason that's inside of me, feeling like a melody, just like a flame. There's a reason in the things I do, feeling like it's very true, not like a game. Feel the gift, you know that I receive, that is what I believe, and I do. Feeling like the very heart of me, it is just a part of me. We choose to go to the moon. Em 1962, o presidente Kennedy prometeu que um americano andaria na Lua antes do final da década. Após seu assassinato em Dallas, em novembro de 1963, Lyndon Johnson se torna presidente. Nenhuma espaçonave americana ou russa havia sido enviada ao espaço por 14 meses. A competição estava acontecendo nos centros de pesquisas. Em 8 de abril de 1964, a NASA lança o projeto Gemini. Um passo essencial em direção ao projeto Apollo, que irá colocar 2 homens na Lua antes dos soviéticos. No total, havia por volta de 30 desbravadores do espaço. Além dos 7 pioneiros do projeto Mercury, foram adicionados mais 9 e depois 14 candidatos para a conquista da Lua. Dick Slayton, o chefe, deixou Gus Grissom responsável por supervisionar todos os candidatos à medida que o projeto Gemini se desenvolvia. Os dias em que a NASA culpava Grissom por perderem uma cápsula no oceano há 4 anos já haviam ficado para trás. Grissom toma a iniciativa de redesenhar os controles da nave para que os astronautas possam assumir o controle total. Eles serão pilotos, não apenas passageiros. A missão do projeto Gemini é acoplar uma nave junto a outra e então liberar um homem para que flutue pelo espaço, como uma antecipação para um pouso na Lua bem-sucedido. A partida da Gemini 3, com 2 homens na tripulação, é anunciada em 23 de março de 65, em Cabo Canaveral, agora rebatizado de Cabo Kennedy. E então, faltando apenas 5 dias, os soviéticos colocam Alexei Leonov em órbita. The Russians surprised with another first in the person of Alexei Leonov, who they say became the first man to walk around in space. Mais rápido e mais alto. Em uma altitude de 200 quilômetros em 28 mil quilômetros por hora, um homem flutua pela primeira vez no espaço. Foi apenas uma expedição de 10 minutos, mas os soviéticos mostraram estar sempre à frente dos americanos. Desculpe, gracejavam os jornais de Moscou, mas nosso alvo é a Lua. Em 23 de março, conforme planejado, a NASA coloca o Gemini 3 em órbita. Grissom é obrigado a assumir porque Alan Shepard, o pioneiro do espaço, foi afastado por motivos de saúde. Depois de sua viagem no Mercury em 1959, Grissom se torna o primeiro astronauta a realizar uma segunda missão. 45 milhões de espectadores assistiram ao lançamento do foguete Titan II carregando Grissom e John Young, o segundo astronauta a bordo da cápsula Gemini. Por 5 horas, os 2 astronautas, presos em seus assentos, testaram a cápsula, alterando sua trajetória, ora mais para cima, ora mais para baixo. Avanços essenciais para a continuidade do programa espacial. Grissom agora é perdoado e desfruta da confiança de seus superiores.
Ele está em uma boa posição que pode torná-lo parte da tripulação que um dia irá à Lua. O presidente Johnson, sempre político, pretende transformar a missão num sucesso total. Ele diz para Grissom e Young: a nação está orgulhosa e muito grata a vocês dois. No quartel-general da NASA, os engenheiros decidiram acelerar o projeto. Atormentados pelo êxito dos soviéticos, os americanos planejam o lançamento de um de seus astronautas no espaço em junho de 1965. Os dois astronautas selecionados para a missão Gemini 4, James McDivitt e Ed White, estudaram juntos na Universidade de Michigan. Este lançamento precisa ser urgente, então recebem um treinamento acelerado. Para sair no espaço, Ed White irá vestir um macacão revestido com 21 camadas de materiais diferentes. A temperatura será de 120 graus no sol e de -100 na sombra. Outra tarefa deles será provar diferentes alimentos a bordo em viagens longas. Em 3 de junho de 1965, o Gemini 4 já estava em órbita há 4 dias. Até então, a viagem mais longa realizada pela NASA. Em Cabo Kennedy, Patrícia e Patty, as esposas dos astronautas, ganham acesso à sala de controle. What's your reason for coming here? Check on what Jim's doing. I haven't made any yet. Jim? Jim? Huh? Do you hear me? Roger, I can hear you loud and clear. Well, you're doing great. Yeah, we cover a lot of territory up here. How are you? I'm fine, and how are you? Pretty good. How are the kids making up? Fine, fine. They think you're at the Cape. Após orbitar 3 vezes pela Terra, na região entre o Havaí e o México, White sai da nave. Ele estava preso apenas por uma corda de 8 metros. And you did, Jimbo? Well, you know, I can't see it on the screen. Don't sweat, I'll come over to you. Okay, I rolled up and I'm rolling to the right now. Under my own influence. There goes this. Looks like a thermal plug, Jim. It is. Now I've come above the spacecraft. I'm going to back down now. I'm under my own control. Okay, I'm coming over. I feel like a million. White dá piruetas com seu propulsor de oxigênio. 12 minutos de felicidade. Eu consegui ver o contorno das cidades, as estradas, as águas em movimento por causa dos barcos. Texas, remote your air to ground. California, go local. You got about 5 minutes. E quando Grissom, da sala de controle, dá a ele a ordem de voltar à nave, White está vislumbrado pelo espaço e sente que este é o momento mais triste da sua vida. The flight director says get back in. Where are we over now? I don't know. We're coming over the west end. They want you to come back in now. Back in? Back in. Coming in.
A missão de White e McDivitt é um passo importante para a conquista da Lua. Lyndon Johnson está satisfeito. Em Ed White, ele vê seu herói, seu Cristóvão Colombo. Da mesma forma que John Glenn foi para Kennedy. For what you've done and particularly for your safe return. You've both written your names in history and in our hearts. Enquanto isso, em Cabo Kennedy, o engenheiro Von Braun está trabalhando no projeto Apollo. Ele está projetando o foguete Saturno V, com 111 metros de altura e 2.900 toneladas de ignição para lançar as cápsulas Apollo em órbita. Os 3.650.000 litros de combustível, equivalentes a 100 vagões-tanques, abastecem 95 motores. Toda a indústria aeronáutica dos Estados Unidos se mobiliza. O primeiro estágio foi construído pela Boeing, o segundo pela North American Rockwell e o terceiro por McDonnell Douglas. A IBM, o cérebro da missão, desenvolveu os computadores. Em poucos meses, a duração dos voos foi prolongada. E para distrair os astronautas, a NASA realiza um projeto musical. Projeto esse que deixa a música clássica de lado, porque ela deixa o público apreensivo e opta pela música popular. E vão precisar disso para a próxima missão do Gemini, que irá durar 14 dias. Duas cápsulas, a Gemini 6 e 7, irão voar na mesma órbita. Depois de duas tentativas mal sucedidas de lançamento, as duas cápsulas Gemini se aproximam uma da outra, separadas apenas por 40 metros. E então, apenas 30 centímetros. Tão próximas que os 4 astronautas podiam acenar uns para os outros de suas janelas. Lowell, Schirra, Stafford e Borman. A Gemini 6 retorna à Terra, enquanto Lowell e Borman continuam sua jornada por mais 2 longas semanas, durante as quais eles serão monitorados para ver como seus organismos se adaptam a um ambiente incomum. Às vésperas do retorno do marido, Susan Borman compra a árvore de Natal da família. Ela chama essa longa noite de orações precedente ao retorno de Frank de A Vigília. As esposas receberam ordens de não demonstrar ansiedade, porque há grandes chances de seus maridos serem selecionados para serem os primeiros homens na Lua. Were you able to talk with your husbands today? No. Oh, no. There are no plans for that. Did you send them any messages? Oh, they got word through that we were there. Did you have anything to say to them? No. O retorno da Gemini 7 não apresenta problemas. Mas o voo foi difícil. Os astronautas não conseguiam esticar seus membros. Frank Borman, o mais forte da tripulação, retorna muito enfraquecido. Secretamente, o chefe da NASA está desconfiado do silêncio dos soviéticos.
Ele admite ao presidente Johnson: se nossos adversários vencerem a batalha pela Lua, o preço político a pagar será considerável. Este é o homem que, em junho de 69, seria a primeira pessoa a colocar os pés na Lua. Neil Armstrong. Ele ainda não sabe. Mas será que chegou a sonhar com isso? Aos 35 anos, Neil é um dos 9 astronautas do projeto Gemini desde 1962. Ele é civil e fará seu primeiro voo ao espaço com David Scott. E é graças ao seu autocontrole e cabeça fria que os dois homens voltariam sãos e salvos. E é por isso que a NASA decidiu escolhê-lo. A bordo do Gemini 8, Armstrong e Scott são incumbidos de acoplar 2 naves. A primeira, chamada Agena, decola sem passageiros. 90 minutos depois é hora da Gemini 8. Armstrong e Scott se encontram com a Agena 5 horas depois. Okay, Gemini 8, we have cam solid. You're looking good on the ground. Go ahead and dock. I think we're going to hold off this SPC thing until he does get docked. Okay, go ahead with your memory compare. And that's great. Os dois astronautas têm êxito em acoplar as 2 cápsulas. Flight, we are docked. Oh, check your old status display, please. Mas, de repente, as 3 toneladas da Gemini 8 começam a girar de maneira frenética, estremecendo de todos os lados. If you run into trouble, just send in command 400 to turn it off and take control of the spacecraft. Did you copy that? We understand. Como um piloto de testes experiente, Armstrong mantém a calma e desacopla as naves. Em vão. O giro continua. Não é o segundo satélite que está vibrando. É a cápsula em que eles estão. Ambos estão à beira de perder a consciência. Para evitar pânico, Houston corta a comunicação com Janet e Barbara, as esposas. Armstrong liga os motores de retorno. E a dança infernal para. Eles estão sãos e salvos. Perdidos na noite, a nave desce sobre o Congo antes de cair no mar 35 minutos depois, a 800 quilômetros do Japão. A missão de 1966 revelou problemas sérios quando os astronautas saíram no espaço. Um lutou para voltar à cápsula e o outro desmaiou em pânico. Os problemas técnicos estão acumulando e o abandono do projeto Lua parece iminente. Será realizado mais um voo para acabar com os receios dos engenheiros. O Gemini 12. Para esta missão, Buzz Aldrin treina em uma piscina para se preparar para sua caminhada no espaço. Com talento e inteligência, ele corrige e aperfeiçoa as técnicas de seus predecessores. Ele realiza 3 viagens curtas, uma delas com pouco mais de 2 horas, onde conecta cabos, faz reparos e instalações. Ele demonstra tanta habilidade no projeto que é lançado novamente.
A bordo da cápsula do Gemini 12, Aldrin tira a primeira selfie no espaço. E então ele conclui a acoplagem das duas naves. E com o sucesso desta viagem, ele se torna um candidato adequado para a viagem até a Lua. Em 1967, os Estados Unidos de Lyndon Johnson sofriam com a guerra do Vietnã e revoltas raciais violentas. Há 18 meses das eleições, Johnson, o presidente com dificuldades, espera que o sucesso no campo espacial garanta sua reeleição. Mas estudos mostram que um número crescente de americanos prefere a luta contra a poluição e a pobreza à conquista da Lua. We need that money for other things instead of going on the moon. What's the purpose? So I think there's a purpose right here on Earth. How many launches have you seen? Close to 10, I think. You get kind of tired of them? After a while, they do get boring. O presidente está ficando impaciente e a Casa Branca coloca pressão na NASA. Ela então seleciona o primeiro voo do projeto Apollo, Ed White, o primeiro americano lançado ao espaço. Roger Bruce Chaffee, um dos 9 recém-chegados, e Gus Grissom, o veterano em sua terceira missão. O desafortunado, porém amigável Gus Grissom não conta a ninguém. Mas é um dos 3 homens designados para colocar os pés na Lua. A Apollo 1 é o lançamento mais caro da história da NASA. Os atrasos acumulados e as diversas falhas preocupam Gus Grissom. Problemas elétricos estão afetando a execução adequada dos testes. Ele começa a duvidar da confiabilidade da cápsula. O fabricante não seguiu as especificações. Mas para os repórteres eufóricos, Grissom apenas sorri. Às 6h31 da tarde, Grissom, White e Chaffee vão em direção aos seus destinos. Grissom está preocupado. Será que deveria revelar tudo o que sabe sobre o projeto? Mas ele concordou em fazer uma simulação sob condições de um voo real. Sua esposa Betty disse a ele: Gus, prometa que não vai fazer isso se sentir que tem alguma coisa errada. Eles morreram queimados vivos em segundos. O oxigênio puro entrou em combustão devido a um curto-circuito. No quartel-general da NASA em Houston, seus colegas e amigos desmoronaram. America's first 3 Apollo astronauts were trapped and killed by a flash fire that swept their moonship early tonight during a launch pad test at Cape Kennedy in Florida. Virgil Gus Grissom, 40 years old, Edward White, 36 years old, and rookie astronaut Roger Chaffee, 31 years old. É a esposa de Shira que dá a triste notícia a Betty Grissom, que se mantém firme. Para Martha Chaffee, ela sussurra: Eu sei que é duro, mas eu precisava ouvir. Já a esposa de White cai aos prantos. Como esposa do astronauta mais velho, Betty Grissom insiste num funeral nacional no cemitério Arlington.
e é ela quem lidera o cortejo. Meia hora depois, na presença do presidente Johnson, Gus Grissom e Roger Chaffee são enterrados lado a lado. Os astronautas do Mercury ficaram ao lado dos caixões. Chapa, presente. Glenn, presente. Carpenter, presente. Slater, presente. Ao lado de Walter Schirra, Beth olhou para eles e disse: eles sabem que Gus era o melhor entre todos. Ela estava vestida de azul marinho porque Gus odiava preto. Ele também havia pedido a ela que desse uma festa caso ele morresse, o que era bom, porque ela não queria fazer o papel típico de viúva. Patrícia, a viúva de White, compareceu ao enterro de Gus e Chaffee. Mas ela quis que Ed fosse enterrado em West Point, a academia militar onde eles haviam se conhecido. A cerimônia aconteceu na presença dos seus amigos mais próximos, Armstrong, McDewitt, Aldrin, Borman e sua esposa. Patrícia White continuava repetindo: quem sou eu agora? Quem sou eu? A cápsula pegou fogo devido a um curto-circuito. A investigação determinou que a instalação elétrica foi descuidada e que oxigênio puro na cápsula foi loucura e que levaria mais de 1 minuto para evacuar. A NASA foi indiciada por conflito de interesses entre alguns diretores e representantes da indústria aeronáutica. Mas o culpado poderia estar na Casa Branca. As próximas 5 missões Apollo acontecerão sem astronautas a bordo. Os engenheiros estão verificando tudo. Falhas nos motores, curtos-circuitos, qualquer coisa fora do comum, para que assim o projeto Apollo possa retomar seu curso. Em 24 de abril de 1967, a cápsula espacial Soyuz do cosmonauta soviético Komarov cai. Diferente do primeiro herói da aventura espacial, Yuri Gagarin, Komarov morre durante um voo de teste. Desde o desaparecimento de Khrushchev e a morte do estrategista Korolev, a conquista da Lua parece ficar mais distante para os soviéticos. Em 11 de outubro de 1968, mais de 1 ano e meio após a tragédia da Apollo 1, Walter Schirra entra em órbita por 11 dias muito difíceis. O primeiro voo tripulado desde a catástrofe. A Apollo 7 deverá validar as mudanças mais recentes e encantar os Estados Unidos depois de um trágico 1968, que incluiu a morte de Martin Luther King e Bobby Kennedy. Um mês depois, os Estados Unidos elegem seu novo presidente, Richard Nixon. No deserto de Nevada, os astronautas aprendem a usar uma câmera no espaço.
A data de decolagem da Apollo 8 está chegando, mas o clima está tenso. A CIA declara que os soviéticos estão prestes a lançar um foguete gigante para a Lua. Como precaução, a NASA decide não fazer o recesso de Natal e programa o lançamento para 21 de dezembro de 1968, com Frank Borman como comandante, acompanhado de William Sanders e James Lowell a bordo do foguete projetado por Von Braun. O maior já visto, o Saturno V. A missão: ir até o lado oculto da Lua, fotografá-lo e voltar. A esposa de um astronauta está acostumada a esconder seus medos. Mas desde a morte de Grissom, Susan Borman começou a beber. A missão da Apollo 8 deixa Susan em pânico. A NASA estimou a eles uma chance de 50% de voltarem vivos. Ela está convencida de que Frank não vai voltar. Ela já até escreveu seu discurso para o funeral. Mas Frank promete a Susan que ele irá sair da NASA no final da missão. I'd love nothing better than to make a beautiful, profound statement for you that would be earth-shaking for everyone, but I'm just speechless. This hasn't sunk in yet to me, and how about just a big smile? Yes, I can muster a big smile. Na manhã de domingo, Susan vai se confessar. Depois, ela vai se deitar, esconde a cabeça nos travesseiros e desliga o rádio. Give us clues to what it looks like from way up there. I can see the entire Earth now out of the center window. Ao abrir a janela, Frank Borman vê a Terra completamente. Central America, the whole northern half of Central America, in fact, all the way down through Argentina and down through Chile. You picked a good day for it. Show you the Earth. It's a beautiful, beautiful view. A nave orbita 3 vezes ao redor da Terra e depois segue para a Lua. All right, Houston, you're looking good. É 24 de dezembro, véspera de Natal na Terra. This transmission is coming to you approximately halfway between the moon and the Earth. Yeah, you're looking pretty small down there now, Houston. Mike, what I keep imagining is if I'm a slowly traveler from another planet, what I think about the Earth from this altitude, whether I think it'd be inhabited or not. You don't see anybody waving, is that what you're saying? A Lua está tão perto que bloqueia a vista dos 3 astronautas. A cápsula se aproxima da órbita lunar a 365 mil quilômetros da Terra. To make you realize just what you have back there on Earth. The Earth from here is a grand oasis of the big vastness of space. Um humano está prestes a descobrir o lado oculto da Lua. A partir daquele momento, a comunicação para. A Apollo 8 desaparece do radar. Um silêncio sem fim de 247 segundos. Mas Susan Borman
não está preocupada com a Lua e com o Papai Noel. A única coisa que ela quer é Frank de volta, são e salvo. Enquanto na Terra milhares de pessoas comemoram, a tripulação da Apollo 8 está maravilhada. A ceia de véspera de Natal é simples. Biscoitos e refrigerante conforme decidido por Borman. A Merry Christmas and God bless all of you on the good earth. And also, we're in a period of relaxed vigilance. Very good. We'll relax you, be vigilant. A superfície lunar parece para eles escura e empoeirada, com buracos de meteoritos. A missão deles é encontrar um local adequado para o pouso para a missão futura da Apollo 11. E será no Mar da Tranquilidade. O primeiro nascer da Terra, visto da Lua, é estonteante. Nós viemos descobrir a Lua, mas acabamos descobrindo a Terra, disse Anders. Anders, extasiado, tira a primeira foto. E Borman tira uma segunda, desta vez colorida. O impacto da missão foi notável. 500 milhões de espectadores ao redor do mundo. Mrs. Borman, the flight's over. What is it? I'm taking each happy moment as it comes, and this is my happiest, I assure you. There really is a Santa Claus, and my husband said it, and it sounded marvelous. Frank Borman manteve sua promessa a Susan e se aposentou. Ele se tornou assessor especial de assuntos espaciais para Nixon. Com a morte de Grissom e o afastamento de Borman, Neil Armstrong se torna o primeiro astronauta que viria a caminhar em solo lunar. Nascido na região central do país, esse aluno excepcional foi piloto militar na Coreia. Mas ninguém fazia ideia de que este homem quieto e de pouco carisma estava de luto por sua filha de 2 anos. Armstrong nunca será o ídolo das massas. Ele é um civil entre os militares e isso agrada ao presidente Nixon, que não quer que o pouso na Lua seja visto como um ato de guerra. Mas mais do que tudo, Armstrong tem as habilidades e a cabeça fria necessárias. Most people will be wondering, well, what does it look like out there, or what do you see? My wife and children have... Buzz Aldrin e Michael Collins completam a tripulação. Collins ficará a bordo da nave Columbia e Aldrin irá acompanhar Armstrong à Lua em um módulo de 4 pernas em formato de aranha, o módulo lunar Apollo. Grumman, fabricante desta máquina cheia de alavancas, botões e lanternas, já realizou diversos testes com ela por muitos anos em seu laboratório. É uma máquina tão leve quanto um papel para enrolar cigarros. O êxito desta missão depende dessas simulações. Armstrong e Aldrin repetem incansavelmente os movimentos que permitirão que eles enfrentem qualquer tipo de eventualidade no hangar. Estas imagens reconstruídas da Lua em um ambiente realista são parecidas com o que eles irão descobrir em 3 anos. O lançamento da Apollo 11 está agendado para 16 de julho de 1969.
Em caso de desastre, o protocolo considerou todas as possibilidades. Nixon faria um pronunciamento. As televisões iriam parar de transmitir imagens e a comunicação entre os astronautas e as famílias seria interrompida. Somente um padre manteria contato com eles. Na manhã de 16 de julho de 1969, um ano e meio antes da data estabelecida por Kennedy, o foguete Saturno V é lançado. Em seu ápice estavam a cápsula Columbia e o módulo lunar Eagle para pousar na Lua. Era possível sentir a comoção no mundo inteiro. Nas praias da Flórida, 1 milhão de pessoas se reúnem. E no Cabo, 5.000 convidados e 3.500 jornalistas são convidados para o evento. Eles têm a missão de colocar em solo lunar 2 medalhas em memória aos cosmonautas Yuri Gagarin e Vladimir Komarov, além de uma placa em homenagem aos mortos da Apollo 1. Em suas malas, os 3 carregaram milhares de itens que pertenciam às suas famílias e amigos, como grampos, abotoaduras, cruzes, braceletes e bandeiras. Aldrin ainda guardou um pouco de vinho e um cálice, além de pão para a comunhão que ele deseja comemorar. Werner von Braun, o pai das viagens espaciais, está vendo o sonho de sua vida se tornar realidade. Às 9h30 da manhã, o Saturno V decola. Onze minutos após o lançamento, a cápsula já havia completado uma volta e meia pela Terra. Então, ela é desconectada do 3º estágio do foguete Saturno V, acompanhada pela música de Dvorak, escolhida por Armstrong para trazer a paz. Uh, 76 horas depois, a Columbia está a 380 mil quilômetros da Terra, na órbita da Lua.
Em 20 de julho de 1969, quando acordaram, os três tomaram um copo de café e comeram um pedaço de bacon morno. Armstrong e Aldrin então se prenderam às paredes de metal do módulo. À 1h11 da tarde, Collins, sozinho na Columbia, observa os dois iniciarem a descida. Tome cuidado, pessoal. Até mais tarde, respondeu Armstrong. Capcom, we're go for undocking. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. You're looking great. How you doing, Control? We look good here. Fine. How about you, Telcom? Go. Guidance, you happy? Go. Fido. Go. 2,000 feet. 2,000 feet. Into the ag. 47 degrees. Roger. 47 degrees. 2 horas depois, a 1.800 metros acima da superfície lunar, o computador do Eagle dispara um alerta. Não é nada, vamos continuar, dizem a eles. A 30 metros do solo, eles sobrevoam uma ampla cratera cercada por pedras soltas. O computador fez com que eles errassem o local de pouso em mais de 6 quilômetros. O alarme dispara diversas vezes. Neil Armstrong reage e assume o controle. Aldrin faz uma prece. A Eagle só tem combustível bastante para 1 minuto. Armstrong procura por um local para pousar. Sua experiência como piloto de testes é decisiva. Apenas mais 30 segundos de combustível. Picking up some dust. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Epic journey of Apollo 11. Today, a landing on the moon. Eles precisam esperar por horas antes de abrir a porta. Aldrin pega seu cálice e comemora a comunhão. Os segundos de espera parecem longos antes que Armstrong comece a descer. Ele disse que fez uma prece para honrar a promessa que fez para sua avó. It's one small step for man, one giant leap for mankind. I only go in a small fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprints of my boots and the treads and the fine sandy particles. Okay, your bliss looks like it's clear and okay. The toes are about to come over the sill. Okay, now drop your bliss down. There you go, you're clear. Armstrong filma a descida de Aldrin. Os dois astronautas estão em solo lunar. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Uma desolação magnífica. For a final orientation, we'd like it to come left about 5 degrees over. Okay, that looks good there, Neil. Columbia, this is... Aldrin coloca a bandeira dos Estados Unidos sob a camada de poeira. O solo é duro. A bandeira flutua graças à haste de metal que a segura. O protocolo exige que ela seja saudada. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now.
Ao mesmo tempo, o cuidador do cemitério Arlington diz ter encontrado um buquê de flores novas acompanhado por um bilhete escrito: "Eles conseguiram, presidente Kennedy." Pouco depois, Richard Nixon, junto com Frank Borman, seu assessor de assuntos espaciais, os contata. O presidente lembra ao mundo que devemos redobrar nossos esforços para a paz na Terra. Com suas mochilas, eles carregam 22 quilos de pedras lunares. Longe, a Terra se mostra imensa e colorida a eles. Esta é a única fotografia de Armstrong na Lua. Ali, no reflexo, no capacete de Aldrin. Em 21 de julho, após poucas horas na superfície lunar, Armstrong e Aldrin retornam ao módulo. Eles passam uma noite congelante dormindo no chão. Enquanto dormiam a centenas de quilômetros de distância, a sonda soviética não tripulada Luna 15 bate contra a Lua. Ficando para trás na competição com os americanos, os russos imaginaram que pelo menos seriam os primeiros a coletar amostras de pedras lunares. 21 horas após o primeiro passo de Armstrong, ele inicia o procedimento de retorno. E o suspense volta a reinar. Uma viagem de 3 horas e meia para chegar até Colômbia. E mais 60 horas de viagem. E o módulo que usaram levará semanas até que caia na Lua. Entry time. Depois que retornaram, os 3 astronautas contam aos oficiais da alfândega o que eles trouxeram nas mochilas. Poeira preta e pedras lunares, com cheiro acre e metálico, como de pólvora. A televisão soviética não transmite as imagens, mas centenas de oficiais de patentes altas, incluindo Brezhnev, assistem ao sucesso dos Estados Unidos pela televisão. 600 milhões de pessoas testemunham esta página da história da humanidade. Ninguém pergunta por que não há fotos de Armstrong na Lua. Mas boatos dizem que Aldrin não estava feliz em não ser o primeiro homem a pisar na Lua. E então, ele não tirou fotos de Neil Armstrong.